Olá, senhores, boa tarde. Os que estão me vendo pela primeira vez, eu sou o professor Vieira e este é o canal Antônio Vieira, que tem como finalidade dar apoio aos profissionais, estudantes e engenheiros da área de topografia e afins. E nós estamos fazendo uma série de vídeos discutindo e analisando a ABNT, considerando o caso da Terra plana e seus efeitos em função do trabalho que vai ser realizado. Nesta aula de hoje, nós vamos comentar a respeito da deformação máxima nas altitudes, que está prevista, essa deformação, na ABNT 13.133, no item 3.40. 3.40. Bom, aqui trata da questão de ver quanto a altitude fica deformada se não considerar a Terra esférica ou só considerar a Terra plana. Então, em função da hipótese estabelecida, considerar a Terra esférica ou considerar a Terra plana, haverá então um efeito na altitude dos pontos determinados, que nas obras de engenharia isso tem consequências. A altimetria tem que ser bem feita. Em trabalhos de precisão, na implantação de uma rede de nivelamento de primeira ordem, como o IBGE faz, essa altitude, essa leitura é feita com nível de alta precisão, esse nível, e mira régua de INVAR com dupla graduação, com nível de canto direitinho, e esse nível de primeira ordem ele tem capacidade, ele tem a acuidade de perceber, de discriminar o centésimo de milímetro. Então, para topografia industrial, para nivelamentos assim de primeira ordem, que vão instalar uma série de referências de nível que vão ser usadas depois para servir de referência para grandes obras de engenharia, como pontes, túneis, viadutos. Então, nessas referências de nível, né, RNs que nós consideramos, é preciso levar em conta a curvatura da Terra e também a refração atmosférica. Vamos analisar aqui a norma ABNT para ver o que ela fala a respeito. Então a norma diz o seguinte: nós já deduzimos essas expressões, né, que por não considerar somente a curvatura da Terra, nós temos um ΔH, né, um efeito em milímetros, que é igual a 78,5 vezes a distância ao quadrado, sendo essa distância em quilômetros. Isso desprezando a refração, só considerando aquele mergulho abaixo do horizonte visual, o efeito da curvatura da Terra. Então colocamos aqui duas figuras. Essa figura da esquerda, ela representa uma situação em que a curvatura da Terra é considerada. Então nós temos aqui um geóide, está aqui o geóide, estamos considerando que os dois pontos, 1 e 2, onde a mira de ré e a mira de vante são colocados, estão na mesma altitude, quer dizer, a altitude de 1 é igual à altitude de 2. Então estamos aqui é o geóide, aqui é equipotencial, vem aqui. Vamos considerar a distância entre as duas miras, vamos considerá-la 400 metros, só para estudar o efeito. Depois nós vamos ver que a norma proíbe colocar uma distância tão grande assim, permite colocar no máximo 100 metros. Mas vamos analisar 400 metros para sentir essa sensibilidade. Por que não pode uma distância assim maior que 100 metros? Bom, então colocamos um nível aqui, está aqui um nível em azul, e no marco colocado aqui em 1, na menor distância que se pode colocar do nível, aquela distância de focalização,
colocamos aquela mira de INVAR com dupla graduação, cerca de 2 metros, para se poder discriminar bem ali os milímetros, décimos de milímetro. E na mira de Vante, está aqui a mira de Vante, colocamos ela aqui. Como a Terra aqui está considerando esférica, essas duas verticais, a vertical onde está a mira 1 e a vertical onde está a mira 2, essas duas verticais convergem para o centro da Terra. A distância do nível até a mira 2, colocamos então da ordem de 400 metros. Tranquilo até aí? Bom, eu já fiz a continha aqui, valorizando essa fórmula apenas considerando apenas o efeito da refração, da curvatura. Então, o ΔH, que seria esse efeito aqui, ó, da esfericidade da Terra, esse ΔH que é igual a que ele é, então é 78,5 vezes a distância em quilômetros ao quadrado. 400 metros ao quadrado são 0,4 quilômetros. Então, fazendo a conta, já coloquei aqui, dá 12,56 milímetros. Vamos considerar que essa leitura aqui na mira de Ré desce 1 metro. 1 metro cravadinho, para efeito aqui melhorar as contas. Então, 1 metro é igual a 1000 milímetros. Milímetro, décimo de milímetro, centímetro de milímetro, que com essa mira de INVAR, dupla graduação, dá para perceber o duplo milímetro ainda tem uma placa de plano, uma placa plano paralela ali no nível, que com essa placa plano paralela consegue se ler diretamente a avaliação do décimo do milímetro e estimar o centésimo de milímetro, né? Com aquele dispositivo de placa plano paralela. Então isso é feito assim no nivelamento de primeira ordem, de precisão. Então, nessa leitura L1 sendo 1000 milímetros, com esse efeito da curvatura da Terra aqui, essa leitura aqui na régua 2, seria então a leitura na régua 1 mais esse ΔH, 12,56 milímetros. Seria essa leitura aqui, 12,56 milímetros. Tá ela aqui, então L2 seria igual a 12,56 milímetros. Está aqui, sem considerar, só considerando a curvatura, né? Somente a curvatura da Terra. Bom, na Terra plana, nessa parte aqui da figura, seria a Terra plana, sem curvatura. Então, fazendo essa situação, colocando essa mira aqui no marco 1, essa mira aqui em 2. Como a Terra é plana, por hipótese, essa leitura aqui sendo 1000 milímetros, essa leitura aqui na mira 2 teria também que ser 1000 milímetros. Então eu vou adiantar já e vamos já para o efeito, como acontece na prática, na realidade, no mundo real, há um efeito conjunto da refração e da esfericidade. O raio luminoso forma uma curva se refratando, ao se refratar nas camadas infinitamente pequenas, né, espessas da atmosfera. Então, ele se refrata segundo a lei de Snell. Considerando, então, o efeito da curvatura e refração, a sua expressão aproximada para calcular a deformação máxima na altimetria, então já é 67,8 d ao quadrado. Então, para 400 metros, eu já fiz a conta aqui. 400 metros seria 67,8 vezes 0,4 ao quadrado, daria 10,85 milímetros. Então, senhores, se colocar... Isso aqui seria um teste muito fácil, muito prático. Se colocar essa mira de INVAR, com placa plano paralelo no nível de primeira ordem, nessa distância aqui, assim, 400 metros, ao se ler aqui essa distância, essa leitura aqui, por hipótese, 1000 milímetros,
Essa leitura L2 aqui não será 1000 milímetros na prática, no mundo real, porque no mundo real a Terra não é plana, a Terra é esférica. Então essa leitura aqui na mira, quando o topógrafo olhar aqui essa mira 2, ele vai ver na leitura da mira esse valor aqui, 1010,85 milímetros, e não 1000 milímetros. Olha aqui, 10 milímetros é 1 centímetro e pouco. Esse é o efeito da curvatura e da refração. Então não precisa um teste caríssimo, como foi feito lá com aquele topógrafo do INCRA, com engenheiros, com geógrafos, que ficaram lá fazendo aquele teatro das 7 provas, aquele documentário que eu vi no YouTube, 7 provas irrefutáveis de que a Terra é plana. Eu fiquei admirado de um topógrafo fazer isso, topógrafo lá do INCRA. É lógico que o INCRA, eu não quero desmerecer o topógrafo, mas ele bateu fofo. Ele faltou às aulas de topografia. Meu aluno, ele não foi. Que ele deve ser também, não é aqui do Rio de Janeiro. Se fosse meu aluno, ele não seria topógrafo, e eu reprovaria. Então isso daqui, senhores, está aqui um teste muito mais fácil de fazer do que ficar pegando GPS e indo lá em Natal, lá em Torres, e vendo se a distância entre a base do edifício e em Torres e no Natal é igual à base do edifício do topo e lá a base do topo lá em Torres, aquelas duas distâncias iguais. Ainda vou comentar esse trabalho que eles fizeram em GPS, que também é outra demonstração de falta de conceitos. Não sabe como é que o GPS trabalha, não tem noção de números significativos, não tem noção de precisões, não tem noção de que ao se fazer medidas cometem-se erros, e esses erros têm que ser levados em consideração, saber onde está o algarismo significativo. Então aqui nesse tipo de nivelamento, está aqui, ó, uma distância pequena, 400 metros, com esse nível de precisão de primeira ordem, com essas miras de INVAR, e um topógrafo que saiba ler, mas ele só fazer isso, pegar um instrumento, nivelar aqui criteriosamente, e vai fazer essa mira aqui, a ré e avante. Na mira de avante ele não vai ler 1000 milímetros, ele vai ler 1010,85 milímetros, se o nível estiver bom, se ele não estiver desretificado. Mas ele estando bom, é essa leitura que vai dar. Porque, eu repito, senhores, a Terra não é plana. A Terra é curva. Eu tenho visto em sites aí discussões e apelam-se aí para sexo dos anjos, para experiências de alto nível, estratosféricas, envolvendo geofísicas, envolvendo... Peraí, doutor Afonso, Leandro, Bruno Alves, J. Martins e outros pastores aí, senhores. Vamos botar o pé no chão. Tá bom, senhores? Então isso aqui, vamos continuar comentando, porque isso para topografia de precisão interessa, para topografia industrial, é altimetria, mas também isso interfere na planimetria. Porque quando nós vamos reduzir um lado ao horizonte, pegando uma distância inclinada, corrigida da refração, distância medida eletronicamente, o desnível entre os pontos, que tem que ser levado em consideração o efeito da curvatura e da refração, para ter a distância horizontal, essa distância horizontal, que vai gerar as coordenadas lá no plano topográfico, elas estarão eivadas de erro se esse cateto do ΔH estiver muito defeituoso. Então a altimetria, a altitude, o desnível, ele interfere na planimetria. Tranquilo, senhores? Então, vamos prosseguir nossos estudos aqui direitinho. E quem tiver dúvidas, comenta, coloca suas dúvidas aí. Os meus vídeos não tem comentários, pô. Ou eu sou um professor fora de série, que tudo que eu falo todo mundo entende, ninguém tem uma dúvida,
Ou todo mundo sabe tudo, ou todo mundo não sabe nada, porque não tem dúvida. Vamos aí, vamos, comentem suas dúvidas, coloquem suas sugestões, tranquilo, senhores? Então, até a vista, pessoal!